Bom dia, amigos. Bem-vindos ao nosso encontro dominical, onde comentamos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Meu nome é Fátima, sou voluntária do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Antes de iniciar, como de hábito, os convido à oração. Vamos elevar o pensamento a Deus e rogar que abençoe todos nós, que esses ensinamentos possibilitem a nossa melhoria pessoal. Assim seja. O tema de hoje é riqueza, inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, no item 7, utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da pobreza. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e que não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desviai-vos de todos os vossos bens e segue-me, não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço. Mas ele queria mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se do que possuía. Não possuía a verdadeira caridade, pois não chegava até a renúncia em favor do próximo. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. E a esse respeito, Emmanuel traz no livro da Esperança uma lição bem interessante. Ele fala: Deus que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todos os títulos, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome
pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Seus apontamentos me fez recordar minha história que o irmão X trouxe também através do Chico, que vou compartilhar com vocês. Essa história mostra a luta de Belino Castro ainda no plano espiritual. Fatigado com a imensa luz que sustentava nas esferas inferiores, Belino Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Dizia estar cansado, e porque chorasse muito, o mensageiro celeste arrebatou do império das sombras e o trouxe para a terra. Encantado, Belino recebeu honrosa incumbência e nasceria para a obra da fraternidade cristã. Além dos serviços naturais que lhe diziam respeito à própria recuperação diante da lei, seria prestimoso benfeitor dos doentes. Protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem, a consolação em nome de Deus. Não precisa impressionar-se demasiado com a aquisição de elementos materiais para a execução da tarefa, disse o emissário divino. Mantenha as mãos no arado, generoso do trabalho, e o seu serviço atrairá os recursos de que necessita. Mas, quando surgirem dificuldades imprevistas? Perguntou Belino preocupado. E o mentor fala, utilize a prece e em seguida canalize suas forças na direção do objetivo. E Belino então tornou ao corpo, num lar de excelente formação evangélica. Desde cedo ele foi instruído para a verdade e para o bem. Moço ainda, recolhia do alto o apelo incessante que a tarefa que lhe cabia, e por essa razão ele costumava dizer: sinto que tenho uma abençoada missão a realizar em favor dos enfermos. Muitas vezes sonho a ver-me ao pé de numerosos doentes, enxugando lágrimas e limpando feridas. Não descansarei enquanto não puder construir um grande hospital. Mas Belino condicionava a edificação a certos favores que considerava essenciais. E por isso, lembrando instintivamente a recomendação do benfeitor, orava, Poderia auxiliar, pensava, de fato, poderia auxiliar os enfermos, porém, ele sempre aguardava um emprego vantajoso. E o emprego vantajoso lhe foi concedido. Aí, depois disso, ele afirmava: agora, para adquirir segurança, tenho necessidade de um bom casamento. E o bom casamento lhe veio ao encontro. Depois, mais para frente, ele fala: devo possuir filhos robustos que me auxiliem. Os filhos robustos adornaram os braços. E aí, mais para frente, tudo prossegue regularmente, reconhecer. Mas uma casa própria é indispensável à minha paz. E a casa própria surgiu confortável e ampla. Não contente, ele fala: bom, sem bons negócios não posso atirar-me empreitada. Os bons negócios vieram auxiliar. Mais para frente, ele pensou: um automóvel particular resolveria as minhas questões de tempo. Em breve, um carro acolhedor incorporava-se à propriedade. Agora é imperioso conquistar bons sentimentos, pediu ao céu um comovente rogativo. E bons sentimentos rodearam-lhe o nome. Aí ele fala: quero mais rendas, insistiu. E mais rendas vieram. Nessa altura, os filhos já estavam crescidos e Castro implorou vantagens materiais para eles. E as vantagens solicitadas apareceram.
Belino, porém, continuou rogando. Certa feita, quando ele reclamava favores agora para os netos, chegou a morte e disse: meu amigo, o seu tempo esgotou-se. O interpelado, sob forte susto, clamou de si para consigo: meu Deus, e a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumpri-la. Ainda não pude sequer visitar um doente. A recém-chegada, contudo, deu-lhe apenas alguns instantes para a bênção da oração. Castro ansioso tomou o testamento do Cristo e de mãos trêmulas abriu-o precipitadamente. De olhos esgazeados, esbarrou com essas palavras constantes no versículo 20, no capítulo 12 das Anotações de Lucas. Esta noite exigirão tua alma, e o que ajuntar, para quem será? E antes que Belino pudesse entregar-se a novas e desesperadas petições, a morte apanhou-lhe temporariamente a luz do cérebro e o reconduziu à vida espiritual. Finalizando ainda com Emmanuel, né? Ele diz: caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que deste, do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros. Não diga assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Agradecemos então a oportunidade da aprendizado, que esses ensinamentos possam penetrar nosso entendimento, que nos tornemos mais generosos e menos egoístas e saibamos valorizar as oportunidades. O tempo passa muito rápido. Que Deus nos abençoe e proteja, e os benfeitores nos auxiliem na nossa caminhada. Muita paz.